A verdade é que por incontáveis anos vivi uma vida distante daquela que estava alinhada com o meu propósito. Eu não sabia disso, é claro, como muitos, pensei que estava construindo algo estável, algo duradouro. Então, de repente, o universo varreu tudo da noite para o dia. Tudo que eu achava que tinha construído status, relacionamentos, conforto financeiro desapareceu, deixando-me de pé, sozinho. No entanto, por mais doloroso que fosse aquele vazio repentino, percebi que a ferida mais profunda não era a perda financeira ou a queda da graça social, e era a solidão, um sentimento completo e esmagador de abandono. Sem amigos, sem parceiro, ninguém em que eu pudesse me apoiar. Era como se o universo tivesse deliberadamente removido cada rede de segurança, forçando-me a encarar meu próprio reflexo em solidão. Esse vazio tornou-se um catalisador, me obrigando a questionar a essência da própria solidão. Procurei dentro de mim e perguntei qual poderia ser o propósito desse isolamento para aqueles que sentem que foram chamados para uma missão superior. Porque eu, juntamente com tantos outros que se sentiam igualmente escolhidos, fomos atraídos para essas longas temporadas de solidão? O que descobri foi nada menos que transformador. Percebi que a solidão, para aqueles destinados a algo além do comum, não é um castigo. É um convite, um chamado poderoso para despertar habilidades únicas e extraordinárias que estão dormentes dentro de nós, habilidades que a grande maioria nunca explora. Através da minha própria jornada, passei a ver que, nesses momentos de solidão, os escolhidos adquirem o que só pode ser descrito como superpoderes, qualidades raras que os distinguem e os capacitam para o caminho que devem seguir. No entanto, esses são dons muitas vezes silenciosos, profundamente pessoais, que os escolhidos raramente compartilham. Então, se você se encontra no mesmo lugar onde eu estava, aqui estão 5 desses incríveis superpoderes que você provavelmente descobrirá, cada um forjado no cadinho da solidão, esperando para emergir dentro de você e redefinir sua própria essência. Bem-vindo ao Poço da Sabedoria. Se você ainda não se inscreveu, vá em frente e inscreva-se, curta o vídeo e ative as notificações para ficar atualizado com a Palavra de Deus. Número 1. Cabeça fria, nervos de aço e controle emocional. A solidão é frequentemente uma terra árida e desolada, um lugar de silêncio onde os escolhidos são moldados lenta e dolorosamente. Imagina um reino onde toda a voz externa é silenciada e os únicos sons são os ecos de seus próprios pensamentos, cada vez mais altos, implacáveis, recusando-se a ser ignorados. Para os escolhidos, esse silêncio é tanto um teste quanto um refúgio, um espaço onde são forçados a confrontar a verdade crua de seus eus interiores, sem máscaras, sem rotas de fuga ou distrações. Neste vasto deserto da alma, não há onde se esconder dos medos, inseguranças e feridas acumuladas ao longo da vida. Mas, em vez de sucumbirem à tentação de fugir ou de entorpecer a dor, os escolhidos permanecem firmes. Eles aprendem a se manter firmes, abraçando cada tempestade interior com resiliência e tenacidade. Com o tempo, desenvolvem uma cabeça fria, um termo que simboliza a clareza e a nitidez de uma mente que consegue ver através da turbulência emocional sem ser consumida por ela. Seus nervos tornam-se de aço, temperados por uma determinação de suportar tudo que a solidão lhes exige. E neste deserto espiritual, eles cultivam um controle emocional incomparável, uma habilidade de permanecer estável e equilibrado, independentemente do caos externo ou da turbulência interna. Pense na história de Jesus, que se retirou para o deserto por 40 dias e noites, enfrentando um isolamento completo, sem comida, água ou conforto humano. Nessa profunda solidão, ele enfrentou uma confrontação não com homens, mas com o próprio diabo, que chegou com promessas que a maioria cobiçaria: poder, riqueza, liberdade do sofrimento. No entanto, na desolação do deserto, Jesus revelou uma força interior inabalável, uma resiliência espiritual que resistiu a todas as tentações. O teste não era apenas sobre negar desejos terrenos, mas sobre provar que seu compromisso com seu propósito divino era inabalável, fortalecido pelo autocontrole e uma visão clara de sua missão. Assim como Jesus no deserto, os escolhidos emergem de sua solidão transformados, possuindo uma resiliência que não pode ser comprada ou simulada. Aprendem que a batalha mais feroz não é com o mundo, mas com eles mesmos. E nessa vitória, tornam-se inquebráveis, capazes de se manter firmes contra os maiores desafios da vida, não porque são imunes à dor,
mas porque estão ancorados em algo mais profundo, algo que apenas a solidão poderia revelar. Imagine isto: um escolhido está sentado sozinho em uma sala pequena e vazia com o olhar fixo em uma parede branca. Não há distrações, nenhuma tela brilhante, nenhuma voz, nenhum som além do ritmo constante de seu próprio coração. No silêncio opressor, memórias começam a surgir sem serem convidadas. Erros do passado se desenrolam como velhos filmes, e arrependimentos surgem, cada um carregando o peso do que foi deixado por fazer. Medos futuros lançam sombras, dúvidas rastejam com perguntas que parecem não ter respostas. E neste momento, o verdadeiro trabalho começa. A mente, como um animal que sente o perigo, tenta fugir imaginando escapes e lugares para correr, mas o escolhido, com uma disciplina aprimorada por inúmeras batalhas internas, traz o foco de volta, retornando ao silêncio, à tranquilidade. Ele se envolve nesse treinamento diário com a dedicação implacável de um guerreiro espiritual, preparando-se não para batalhas que os outros podem ver, mas para as guerras invisíveis dentro de si. Enquanto muitos buscam o conforto da distração, uma solução rápida por meio de conversas, redes sociais ou entretenimento, o escolhido enfrenta o desconforto de frente, sem onde se esconder e sem armadura além de sua própria vontade. Quando o caos irrompe, e aqueles ao redor são tomados pelo medo ou pânico, o escolhido permanece uma presença calma e inabalável. Sua postura, quase serena em meio à tempestade, tem uma gravidade silenciosa que impõe respeito. Em discussões acaloradas ou conflitos, são os que escutam mais do que falam, escolhendo suas palavras com uma precisão que corta a confusão como uma espada. É uma maestria nascida do conhecimento de que nem toda batalha exige envolvimento e que muitas vezes, a resposta mais poderosa é o silêncio ou a contenção. Eles aprenderam, através de inúmeras lutas internas, que a verdadeira vitória não está em conquistar os outros, mas em dominar a si mesmos. Essa sabedoria prática torna-se um superpoder que poucos conseguem alcançar. Enquanto muitos lutam interminavelmente com seus esforços, os escolhidos dominaram suas emoções, ganhando um nível de controle que parece quase sobre-humano. A paz que cultivaram não nasce da ausência de conflito, mas de um domínio inabalável sobre o que os afeta e o que decidem liberar. É uma paz forjada na solidão, temperada por lágrimas invisíveis e orações silenciosas. Os escolhidos enfrentaram seus medos mais sombrios sozinhos e, ao fazê-lo, construíram um santuário interior que nenhuma força externa pode penetrar. Número 2. Visão de raio X. A habilidade de ver além das aparências. Há algo inegavelmente único nos escolhidos, uma habilidade de ver além das aparências superficiais. Uma clareza rara que os distingue dos outros. Essa visão de raio Ishino não se refere ao que os olhos físicos podem detectar, é um dom da alma, uma percepção aprimorada e intensificada na solidão. Essa habilidade surge de sua prática de observação silenciosa, um hábito cultivado nos espaços tranquilos onde as distrações não têm lugar. Aqui, longe do barulho que prende a maioria, os escolhidos são atraídos para um estado de consciência afofada. Eles veem além das palavras e gestos, percebendo verdades que os outros podem ignorar, sentindo energias que estão logo abaixo da superfície. Essa visão de raio-x é um dom espiritual nascido de uma introspecção implacável e de um profundo trabalho interior. Enquanto muitos vivem confortavelmente na superfície, cativados por aparências ou impressões rápidas, os escolhidos aprenderam a habitar nas profundezas. Passaram horas observando em silêncio, como as emoções se enredam dentro de si, estudando suas próprias mentes, desfazendo suas próprias ilusões. Essa jornada interior aguça sua sensibilidade às sutilezas do mundo ao seu redor, pequenos gestos, tons de voz ou nuances de emoção que revelam motivos ocultos ou verdades não ditas. Os escolhidos conseguem perceber intenções por trás das ações, reconhecendo quando as palavras de alguém não combinam com a energia que emitem. Eles podem sentir vulnerabilidades por trás da bravata, detectar inseguranças veladas na arrogância e identificar a dor escondida atrás de um sorriso. Sua visão vai além das aparências físicas, alcançando o coração das coisas. Imagine estar em uma sala cheia de pessoas, cada uma usando uma máscara que cuidadosamente moldaram ao longo dos anos, máscaras desenhadas para se encaixar nas expectativas sociais, para projetar confiança, charme ou calma. Risadas ecoam,
Vozes se entrelaçam em conversas leves, e cada gesto parece polido. No entanto, para o escolhido, essas máscaras poderiam muito bem ser feitas de vidro. Eles veem as rachaduras ocultas, as pequenas fraturas que outros perdem, e as sutis contradições que se escondem por trás de cada sorriso praticado ou palavra cuidadosamente escolhida. Para os escolhidos, essa habilidade de me ver através é como um sexto sentido, um radar que escaneia as verdades não ditas ao seu redor. Eles observam os menores sinais. O modo como os olhos de alguém se desviam um segundo cedo demais, a tensão por trás de um sorriso que não chega aos olhos, a rigidez escondida em um maxilar apertado ou ombros tensos. Essas pistas sutis, imperceptíveis para a maioria, são sinais claros para os escolhidos, indícios que revelam um panorama emocional por trás do exterior polido de cada pessoa. Pense em Jesus de pé diante dos fariseus e dos homens instruídos na lei. Enquanto outros viam figuras de autoridade vestidas com finas vestimentas, falando com eloquência e sabedoria, Jesus via mais fundo. Ele o chamou de sepulcros caiados bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Jesus não era influenciado por aparências externas e sua visão espiritual permitia que ele visse o verdadeiro coração, as intenções ocultas escondidas por trás de suas máscaras de retidão. Neste mundo de intenções mistas, essa habilidade serve como um escudo inestimável. Os escolhidos entendem que nem todo gesto amigável esconde boa vontade, e nem toda palavra gentil reflete verdade. Eles veem a vacuidade na bajulação, sentem a inveja por trás de um elogio ou detectam uma manipulação escondida atrás do charme. Essa percepção é sua proteção, um meio de navegar pela vida sem cair nas armadilhas do engano. Eles se tornam como Jesus, hábeis em reconhecer o que está além da superfície, vendo através das imagens cuidadosamente curadas que as pessoas projetam. Na Bíblia, Jesus nos dá um exemplo profundo dessa profundidade de percepção em seu encontro com a mulher samaritana no poço. Apesar de suas palavras reservadas e aparência externa, Jesus olhou além, vendo o coração de sua história. Ele revelou gentilmente verdades que ela havia escondido dos outros, expondo as lutas que ela suportava em silêncio. Seu espanto não estava apenas no conhecimento que ele tinha de sua situação, mas na compaixão e compreensão com que ele viu seu ser interior. Ele não julgou, ele revelou. Ele leu sua alma com uma clareza que trouxe cura em vez de vergonha. Os escolhidos, em seu próprio caminho, refletem essa mesma habilidade poderosa. Anos de reflexão silenciosa aguçaram sua capacidade de olhar além da casca externa, de ler por baixo das fachadas que as pessoas usam e de vislumbrar a alma por trás de cada palavra e gesto. Eles podem sentir as camadas ocultas do ser de uma pessoa, motivações, feridas, forças permitindo-lhes entender ao invés de apenas observar. É uma visão que vê através das defesas até a verdade vulnerável e desprotegida. Esse dom de discernimento não é apenas uma ferramenta para autoproteção, mas um presente que podem oferecer aos outros, vendo-os como realmente são, sem máscaras ou pretensões. Para aqueles que são vistos dessa forma, é uma experiência rara e transformadora, pois ser visto em verdade é ser reconhecido em sua totalidade. E para os escolhidos, essa habilidade de ver profundamente é mais do que apenas discernimento, é um reflexo da sabedoria divina que os guiou por suas próprias profundezas, um presente nascido da solidão e forjado no silencioso cadinho da autodescoberta. Número 3. Hiperclareza, o poder do foco e da decisão. Em meio a um mundo envolto em distrações, inseguranças e opções infinitas, os escolhidos encontram na solidão o terreno ideal para cultivar uma mente afiada como uma lâmina, uma mente capaz de foco e decisão que poucos conseguem igualar. Essa hiperclareza torna-se uma bússola interna, um guia inabalável que aponta para o norte verdadeiro, mesmo nas tempestades mais caóticas. É uma qualidade rara que muitas vezes desconcerta os outros, pois os escolhidos conseguem navegar pelas complexidades da vida com uma precisão que parece quase sobrenatural. Essa clareza não vem facilmente, é o resultado de inúmeras horas de introspecção, momentos de autoexame sem filtros, e a coragem de confrontar cada canto de suas próprias mentes. No silêncio da solidão, sem distrações para recorrer, os escolhidos ficam a sós com seus próprios pensamentos. Aqui eles filtram o ruído dos desejos, medos e dúvidas, confrontando a essência pura de seus objetivos e valores. Nesse espaço, são capazes de distinguir entre caprichos passageiros e aspirações verdadeiras,
refinando sua visão através de um processo constante de introspecção. Quando o mundo se aquieta, os escolhidos aprendem a discernir entre o essencial e o irrelevante, como separar grãos de ouro da areia. Neste silêncio, a clareza torna-se sua companheira fiel. Imagine estar sentado sozinho em uma sala vazia, sem sons além do ritmo constante de sua própria respiração. No início, a mente resiste, tentando preencher o vazio com fragmentos, velhas memórias, preocupações dispersas, conversas internas intermináveis. Mas, à medida que o tempo passa, o ruído mental começa a diminuir, afrouxando o domínio. Os pensamentos começam a se organizar, e o que antes parecia caos lentamente alinha-se em uma ordem quase meditativa. Esse processo é semelhante a um mar agitado por uma tempestade. No começo, cada onda é afiada, turbulenta, cada pensamento colidindo violentamente com o próximo. Mas, à medida que o silêncio se aprofunda, a tempestade passa. As ondas suavizam-se em ondulações, a água outrora turva torna-se calma e cristalina. Nessa clareza, os escolhidos podem ver as profundezas de sua própria mente, identificando o que realmente importa e descartando o resto. Essa clareza concede ao escolhido uma visão única, uma maneira de ver as coisas como realmente são, sem as distorções das emoções passageiras ou da névoa do medo. Pense em Moisés no Monte Sinai, isolado das distrações da multidão, recebendo instruções divinas diretamente, mensagens destinadas não apenas para ele, mas para toda uma nação. A clareza que Moisés adquiriu no topo daquela montanha, na solidão pura onde apenas a voz de Deus podia alcançá-lo, tornou-se uma fonte de força. Foi essa clareza que o capacitou a liderar com convicção, tomando decisões que ecoariam por gerações. Da mesma forma, o escolhido aprende a fazer as pazes com o silêncio, aceitando não como vazio, mas como um espaço sagrado onde todas as verdades são reveladas. Nesse silêncio, não há lugar para se esconder. Suas intenções, seus medos e até suas inseguranças mais profundas emergem das sombras e se colocam diante deles, inegáveis e não filtradas. Aqui, eles confrontam cada pensamento e desejo, cada decisão submetida a escrutínio, analisada até que seja reduzida à sua essência. Nesse processo, o que resta é uma verdade refinada, uma bússola interna calibrada com precisão, apontando-os inabalavelmente em direção ao seu propósito. É através desse rigoroso processo de auto-refinamento que os escolhidos desenvolvem uma habilidade quase instintiva de tomar decisões rápidas e confiantes. Suas mentes, aprimoradas por anos de solidão e introspecção, agem com uma clareza e convicção inabaláveis. Quando confrontados com uma situação complexa, sua mente não se perde em um labirinto de possibilidades, nem se dobra sob o peso da indecisão. Em vez disso, eles conseguem cortar rapidamente o ruído, discernindo o melhor caminho com a precisão de uma lâmina cortando diretamente ao cerne da questão. Essa habilidade de filtrar o desnecessário, de ver e agir sobre o que realmente importa, os distinguiu. Concede-lhes um raro poder de agir em um mundo muitas vezes paralisado pela dúvida e indecisão. Enquanto outros podem deliberar, consumidos por opções infinitas e resultados hipotéticos, os escolhidos permanecem firmes, guiados por uma bússola interna que os conduz sem hesitação. São figuras de ação, decididos e resolutos, incorporando uma força que poucos possuem. Número 4. Sensor de dor, empatia profunda com os outros. Entre os dons mais profundos dos escolhidos está a extraordinária habilidade de sentir a dor dos outros com uma profundidade que beira o sobrenatural. É como se possuíssem um sensor invisível, um radar interno afinado para captar emoções ocultas, sofrimentos não ditos e até medos que as pessoas trabalham arduamente para enterrar dentro de si. Essa sensibilidade não surge por mero acaso, é um forjado no cadinho da solidão, nesses momentos crus e isolados onde os escolhidos são deixados para enfrentar sua própria dor sem os confortos entorpecentes da distração ou da negação. Nesses encontros solitários com seu próprio sofrimento, desenvolvem uma intimidade única com a dor, uma que lhes permite percebê-la com uma clareza impressionante nos outros. Esse confronto pessoal com sua própria angústia ensina-lhes a linguagem do sofrimento humano, e a partir desse lugar de compreensão, eles emergem não apenas empáticos, mas verdadeiros leitores das almas ao seu redor. Eles sentem o que os outros sentem muitas vezes com mais intensidade do que as próprias pessoas,
captando os menores indícios, um suspiro cansado, um olhar para baixo ou um sorriso forçado e reconhecendo o peso que está por trás disso. Enquanto a maioria das pessoas permanece absorta em seus próprios desafios, os escolhidos possuem uma rara habilidade de transcender essa barreira e conectar-se intimamente com a dor dos outros. Eles não se limitam a testemunhar o sofrimento superficialmente, o sentem-no profundamente, como se as dores dos outros fossem extensões de suas próprias. Esse dom de empatia profunda permite-lhes ver além das expressões, gestos ou até das palavras, alcançando os reinos não ditos onde as verdadeiras emoções residem. É como se pudessem sentir as cicatrizes invisíveis e as feridas não reconhecidas, sintonizando-se com as lutas silenciosas que a maioria esconde. Esse dom é tanto uma responsabilidade pesada quanto uma fonte profunda de cura. Os escolhidos são constantemente atraídos a carregar os fardos dos outros, mesmo quando esses fardos são invisíveis para todos os outros. Sua empatia profunda cria uma ponte, uma conexão suave que tranquilamente assegura aos outros que não estão sozinhos em suas lutas. E embora essa sensibilidade possa parecer um peso, um convite persistente para compartilhar o sofrimento coletivo também, é um canal para uma cura extraordinária. Ao entender e sentir a profundidade das emoções dos outros, os escolhidos oferecem um tipo de consolo que vai além das palavras, uma presença profundamente reconfortante simplesmente porque reconhece e honra a dor não dita do outro. Imagine estar sozinho em uma sala escura onde cada canto abriga uma sombra de seu passado, memórias que você preferiria deixar enterradas. No silêncio, essas memórias ganham vida própria, surgindo da obscuridade para confrontá-lo com cada vulnerabilidade, cada cicatriz que você tentou esquecer. Para os escolhidos, esse encontro direto com suas feridas ocultas é inevitável, um rito de passagem em sua jornada através da solidão. E ao enfrentar cada uma dessas sombras, eles chegam a entender uma verdade profunda. Todos carregam suas próprias feridas invisíveis. Essa consciência torna-se uma semente para uma empatia profunda, pois reconhecem nos outros as mesmas lutas ocultas com as quais já lutaram em si mesmos. Essa compreensão íntima da dor que concede aos escolhidos um dom extraordinário, uma antena espiritual sempre ativa, sintonizada com os sinais silenciosos que os outros emitem sem nem perceberem. Essa empatia é mais do que sensibilidade, é uma compreensão incorporada do sofrimento que transcende palavras ou explicações. Em momentos em que outros podem perder sinais sutis, os escolhidos os captam instintivamente, sentindo o leve vacilo na voz de alguém, o olhar para baixo, o breve lampejo de tristeza por trás de um sorriso. Essa empatia aumentada torna-se uma força silenciosa, uma ponte que conecta os escolhidos aos que estão ao seu redor de maneiras profundamente curativas. Eles conhecem a coragem necessária para enfrentar a dor interior e, por isso, abordam os outros com uma gentileza que faz com que as pessoas se sintam seguras, compreendidas sem julgamento. Na presença de um escolhido, as pessoas frequentemente sentem uma sensação inexplicável de alívio, uma calma que as invade sem necessidade de entenderem o porquê. É como se pela primeira vez fossem vistas e compreendidas em um nível que desafia as palavras. A empatia deles não é intrusiva ou forçada, é suave, uma extensão natural de seu espírito. Eles incorporam a segurança tranquila de alguém que passou pelo fogo e emergiu, alguém que pode dar espaço a outros sem julgamento ou expectativa. Estar perto de um escolhido é sentir-se seguro, como se os fados não ditos fossem gentilmente reconhecidos e mantidos com reverência. Dessa forma, os escolhidos trazem cura sem gestos grandiosos ou soluções complexas. Eles simplesmente são uma presença que tranquiliza, que escuta sem precisar de respostas e que oferece uma rara aceitação que faz com que os outros se sintam menos sozinhos. Através de seu sensor de dor, eles transformam empatia em sabedoria e conexão, tornando-se faróis para aqueles que buscam consolo e compreensão. Esse dom, aprimorado na solidão, torna-se uma luz para os outros, guiando-os para um lugar de conforto e pertencimento. Número 5. Alquimistas do tempo, transformando a solidão em sabedoria e alegria. Os escolhidos possuem um dom raro e notável, a habilidade de transformar o tempo solitário em algo profundo e belo. Para eles, a solidão não é um fardo a ser suportado, mas uma espécie de laboratório espiritual, um espaço sagrado onde realizam uma alquimia interna, transformando o chumbo da tristeza no ouro da sabedoria e da alegria.
Essa alquimia do tempo é um de seus superpoderes mais sublimes, pois permite-lhes encontrar um lar dentro de si mesmos. Cultivar um santuário interior onde o silêncio não é mais vazio, mas repleto de possibilidades. Na solidão, os escolhidos começam a ver o tempo de maneira diferente. Cada momento a sós torna-se um fio na tecedura de seu mundo interior, uma chance de refletir, aprender e se refinar. Nesse espaço, eles desbloqueiam insights sobre si mesmos e sobre o universo, descobrindo profundezas ocultas de alegria que não dependem das circunstâncias externas. Tornam-se sintonizados com as sutilezas de seu próprio coração e mente, aprendendo a ouvir os sussurros de sua alma, a seguir sua orientação e a descobrir verdades que outros poderiam perder na pressa do dia a dia. Esse processo é semelhante à alquimia, pois a solidão revela-lhes a arte de transformar a dor em sabedoria, de transmutar o anseio em contentamento, de encontrar beleza na simplicidade de estar consigo mesmo. Enquanto muitos fogem da solidão, buscando constantemente o conforto dos outros ou se afogando no barulho do mundo, os escolhidos abraçam o isolamento como uma oportunidade divina. Eles entendem que, dentro do silêncio, reside um espaço sagrado, um santuário onde podem verdadeiramente refletir, meditar e conectar-se com as partes mais profundas de seu ser. Para os escolhidos, o silêncio não é um vazio, mas um recipiente, um espaço para o crescimento e a transformação. Eles sabem que é nessa quietude que a magia da autodescoberta se desenrola, revelando camadas de percepção e sabedoria que apenas a solidão pode desbloquear. É nesses momentos solitários que experimentam sua própria alquimia, transmutando os elementos brutos de sua vida, dor, alegria, luta e triunfo em uma sabedoria que os outros percebem, mas nem sempre conseguem entender. Enquanto o mundo pode ver sua solidão com perplexidade ou pena, os escolhidos sabem que é sua fonte de força, o lugar onde reúnem a energia para seguir em frente com propósito e paz. Ao abraçar o isolamento, encontram liberdade da validação externa, fundamentando sua identidade em algo atemporal e inabalável. Para os escolhidos, a solidão é semelhante a entrar em um retiro espiritual diário, uma pausa sagrada entrelaçada no ciclo da vida comum. Enquanto outros podem ver o isolamento como um inconveniente ou algo a ser suportado, os escolhidos o percebem como um portal, uma porta para a rica paisagem da introspecção. Neste espaço silencioso, tem a rara oportunidade de mergulhar profundamente nas camadas de suas próprias emoções, pensamentos e aspirações. Aqui, longe das distrações que preenchem a maioria das vidas, eles começam a notar as texturas ocultas da vida, os fios sutis que revelam percepções e verdades que muitos ignoram. A alquimia dos escolhidos transcende a mera aceitação da solidão, é um processo ativo e intencional de transformação. Eles não apenas toleram esses momentos sozinhos e celebramos, abraçando cada um como uma oportunidade vital de crescimento e autorrealização. Eles entendem que a solidão não se trata de ausência, mas de presença, a presença de seu o mais verdadeiro, descoberto no silêncio. Assim como o alquimista medieval lutava para transformar metais comuns em ouro, os escolhidos dedicam-se a transmutar suas experiências de vida em sabedoria. Esse processo sagrado não é um esforço passivo, mas requer uma dedicação profunda, um compromisso com a reflexão, a oração e a comunhão com o divino. Embora o isolamento físico nem sempre seja necessário, os escolhidos carregam uma mentalidade de solidão introspectiva onde quer que vão. Eles entendem que a verdadeira riqueza não se mede por posses materiais, elogios ou aprovação passageira dos outros, mas pela paz e pelo insight que cultivam dentro de si. Cada momento a sós torna-se um capítulo em sua contínua transformação, um passo na jornada de vida em busca de sua essência mais verdadeira. Para os escolhidos, a solidão não é uma ausência, mas uma presença abundante, um espaço onde o chumbo da experiência comum é transformado no ouro da sabedoria e da alegria, enriquecendo suas vidas e irradiando-se para tocar outros de maneiras que talvez nunca venham a saber. Enquanto muitos seguem pela vida sem parar para refletir, os escolhidos abraçam a solidão como um espaço sagrado para confrontar as perguntas essenciais da vida. Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Como posso servir melhor ao mundo? Essas perguntas profundas alimentam sua busca por significado, guiando-os para uma vida repleta de propósito e autenticidade. Nos momentos silenciosos, eles vasculham suas experiências, não apenas para relembrá-las, mas para entender seu significado mais profundo,
buscando a sabedoria oculta em cada alegria e sofrimento. Para os escolhidos, cada hora solitária é uma oportunidade para mergulhar mais fundo, descobrindo camadas de percepção que muitos ignoram. Eles reconhecem que o tempo, quando bem aproveitado, transforma até as experiências mais simples em lições valiosas. Uma caminhada sozinha, uma manhã silenciosa ou um momento de quietude, todos tornam-se professores, oferecendo verdade sobre quem são e sobre o que foram destinados a realizar. Essa introspecção intencional molda suas vidas com precisão, ajudando-os a avançar com clareza, graça e propósito. Então, meus amigos, os escolhidos dominaram a arte de fazer a solidão trabalhar a seu favor. Em vez de se sentirem perdidos no silêncio, encontram nele uma fonte de força, clareza e até alegria. Transformam o tempo sozinho em momentos preciosos de conexão com o seu mais verdadeiro, emergindo ainda mais fortes. E você já considerou que a solidão poderia revelar se abraçasse como uma aliada? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários. Obrigado por me acompanhar até o final. Adeus, e nos vemos no próximo vídeo.